Olá gente, tudo bom? Estou aqui um pouco contra a luz para mostrar a nova Universidade de Amiens. Começou a trabalhar esse semestre, né? O semestre aqui na França é um pouco diferente do Brasil, é como nos Estados Unidos. O semestre começa em julho e vai até julho do ano seguinte. Bom, vou apresentar um pouco como é que se desenvolve as minhas pesquisas aqui na França. E aproveito para usar como pano de fundo a minha cidade de Amiens, para mostrar um pouquinho para vocês como que é a vida aqui na França. Aqui, por exemplo, eu estou na frente da Faculdade de Arte, efetivamente. É um campus que fica num bairro um pouco mais isolado da cidade, apesar que a cidade não é grande, tem 140 mil habitantes. Para ter uma noção, aqui são as casas que a gente chama de casas amiénoises, normalmente de 4 andares, feitas de tijolo. Com relação à universidade, tem uma certa curiosidade. Aqui do lado direito, daquele lado, não sei se está direito ou esquerdo da tela, fica a Faculdade de Arte, e do lado esquerdo fica a Escola Superior de Arte e Design. Aqui na França tem uma diferença entre faculdade e escola. A faculdade pertence ao governo, então tem um custo médio aqui por volta, para todo mundo, de 400 euros por ano. E a escola pertence ao município. Daí o custo é um pouco mais elevado. Eu acredito que esteja por volta de 1.200, 1.400 euros por ano, o preço da escola. E uma outra característica, geralmente a universidade ela é mais teórica, você trabalha mais, por exemplo, quando a gente fala de arte, você trabalha mais com a análise de arte. Aqui na Faculdade de Arte a gente trabalha com cinema, uma pequena parte dedicada a cinema de animação, artes plásticas, teatro e arquitetura. E na escola de design é uma escola um pouco mais prática, um pouco mais técnica, onde você tem uma análise mais aprofundada da realização do material. Aqui na escola onde eu faço doutorado é na universidade. Na escola de design tem um curso bem interessante de animação 3D, que chama Websom. São 2 anos de curso, mais um terceiro ano para completar, que eles chamam de mestrado, e um 4º ano de desenvolvimento, onde os alunos têm que desenvolver um projeto de animação 3D durante esses 4 anos, que é bem interessante. Bom, falar um pouco de animação aqui na França. Por que eu escolhi aqui na França? Na verdade, eu queria estudar um pouco mais sobre animação e meu interesse era conhecer os maiores países de animação do mundo. Daí eu ranqueei as produções na época. Eu considerava o desenho animado como a parte primordial da animação. Depois eu explico um pouco como é que é vista essa diferença aqui na França. E os 3 países que mais produziam desenho animado eram os Estados Unidos, onde a gente tem uma influência forte aí no Brasil, próximo das Américas. O Japão, o 2º país de produção de desenho animado, e a França vem em terceiro lugar. Como eu não tinha interesse em estudar nos Estados Unidos, porque a influência era muito próxima e eu queria algo diferente, eu tinha como opção a França e o Japão. Entre aprender o francês e aprender japonês, eu considerei o francês um pouco mais fácil, quando me apresentaram o número de caracteres que eu teria que aprender para escrever em japonês. Uma característica bastante peculiar do desenho animado aqui na França, falando de desenho animado, mas por volta dos anos 60 teve uma revolução grande aqui,
em nome daquilo que eles chamam de cinema de animação. O que é o cinema de animação? Quem trouxe isso mais com bastante afinco, mesmo na televisão francesa, foi um sujeito chamado André Martin, que dizia que o desenho animado é apenas uma pequena parte do cinema de animação. O cinema de animação é um negócio muito mais largo. O que envolve o cinema de animação? Todas as técnicas de filme que envolvem a câmera e que não são filmadas em tempo real. Isso quer dizer, animação com papel, que por sinal é muito forte aqui na França. Se vocês quiserem pesquisar, tem um filme de um sujeito chamado René Laloux, que chama O Planeta Selvagem, que é um longa-metragem feito com papel recortado, que é uma técnica fascinante. Ele trabalha com um filme de ciência, de ficção científica maravilhoso, com uma estética muito bacana. Vou trocar de cenário e eu continuo a história. Bom, agora como é fim da tarde, estou aqui com sol na cara, então vai ter algumas mudanças de iluminação. Mudei de cenário. Essa escola que fica aqui no fundo chama Escola de Engenharia de Amiens, ESIE. Vocês podem perceber pela construção do prédio aqui. A gente tem um estilo do arquiteto Corbusier, que se assemelha bastante ao estilo do nosso Oscar Niemeyer. E para voltar a falar de animação, como eu estava comentando com vocês, aqui na França é bem forte essa história do cinema de animação. Quer dizer, os filmes que vão além do desenho animado. E aqui tem uma divisão forte entre, bom, eu diria 3 ou 4 tipos de animação clássicas, principalmente quando a gente fala de arte, que é a animação de curta-metragem. A animação de curta-metragem aqui na França, por volta dos anos 60, dos anos 70, aí que a gente teve um movimento de contracultura, os franceses acabaram desenvolvendo um estilo de animação próximo do estilo americano da UPA, da United Pictures of America, que por sua vez foi muito influenciado pelo estilo de animação que a gente tem aqui no leste europeu, onde a gente tem uma influência forte de uma música, diria uma música abstrata, e movimentos mais fixos. Você não tem um movimento perfeito. A gente diz que é um movimento anti-Disney, anti-capitalismo disneyano. E isso teve uma influência muito forte aqui na animação francesa, porque a animação francesa é bastante artesanal. Então a gente tem muitos artistas únicos que fazem esse tipo de trabalho, por isso eles procuram materiais um pouco mais simples, como o papel recortado, como tem uma técnica desenvolvida por um russo aqui que chamava Alexeyev, que ele chama de tela de pinos. Provavelmente vocês já ouviram falar, mas tem trabalhos bem bacanas. Desculpa, eu estou uma boa parte do meu tempo pensando em francês, como eu estou escrevendo em francês, então eu acabo misturando um pouco. Mas vale a pena pesquisar o material do Alexeyev. E a gente tem muitos artistas que se destacam desse tipo de material, artistas com nome único, assim, porque são trabalhos muito solitários. A gente sabe que o trabalho de animação é um trabalho longo, árduo, difícil, e isso é bastante valorizado aqui na França.
E não tem muito essa história da divisão do trabalho que acontecia na Disney. Quer dizer, aqui o trabalho é valorizado pelo artista, não tem a indústria cinematográfica, apesar de que hoje em dia ela começa a se desenvolver bastante. Então a gente tem esse lado que eu diria que a animação é dividida em 3 partes. Seria a primeira parte seria os curta-metragens, que é um laboratório de animação, que podem se desenvolver ao longa-metragem. E por outro lado, você tem os trabalhos que são um pouco mal vistos, porque são os trabalhos um pouco mais financeiros, que eles chamam de trabalho de comando, quer dizer, são os trabalhos que foram encomendados, são menos artísticos e foram encomendados por alguém. Onde a gente é bastante semelhante ao que acontece no Brasil, onde está o dinheiro, é através da publicidade que os artistas conseguem sobreviver. Então você tem esses trabalhos que vêm da publicidade. E na televisão, que é a parte mais famosa ali do desenho animado, diria a parte mais conhecida do desenho animado mesmo, são os trabalhos que foram encomendados, foram negociados para serem difundidos na televisão. Então alguns artistas, eles têm um certo preconceito com relação a esse tipo de material, quer dizer, eles não consideram arte pura, da manifestação de uma vontade artística de representar alguma coisa. Quer dizer, é algo que foi contratado, negociado, trabalhado, retrabalhado para que consiga ser difundido na televisão. Vou mudar mais uma vez o cenário para mostrar a nossa igreja da cidade. Bom, estou aqui na frente do ponto turístico, um dos mais famosos da cidade, a Catedral de Notre-Dame de Amiens. Vou mostrar lá até em cima. Ela é considerada a catedral gótica, a maior catedral gótica da Europa. Ela tem o dobro do tamanho da Notre-Dame de Paris. Ela é realmente imensa. E na frente dela, 2 vezes por ano, tem um espetáculo bem bacana de projeção de luzes que faz com que toda a fachada seja iluminada, colorida, e depois a gente tem alguns movimentos inusitados das partes da fachada. Um trabalho de animação bem interessante e também um trabalho de vulgarização científica, que a gente fala, de difusão de ciência e de história bastante interessante, porque ele é acompanhado por um áudio que explica o desenvolvimento histórico da catedral. Essa catedral ela foi construída, ela terminou de ser construída por volta de 1200, então tem toda uma história da sua construção e toda a história que vem depois da sua construção. Então, a partir da animação, a gente divulga um pouco a evolução histórica. Por falar em evolução histórica, uma das razões de eu ter vindo para cá foi um desenho animado que eu encontrei na televisão que me chamou muito a atenção. Ele era divulgado por volta dos no início dos anos 80, final dos anos 70, que teve uma explosão do desenho animado aqui na evolução da televisão francesa. Chegaram os desenhos animados, os anime japoneses, e ao mesmo tempo a França começou a procurar meios de financiar a sua própria animação. E entre esse tipo de material, a gente tem um trabalho bem bacana desenvolvido por um senhor chamado Albert Barrier, um senhor polonês, que resolveu escrever a história da França. Na verdade, a história da evolução humana, mas evidentemente sobre um olhar europeu, através de um desenho animado onde ele construiu uma família com 4 personagens tradicionais, pai, mãe e filhos. E esses personagens evoluíram ao longo da história, mostrando as várias passagens históricas da humanidade. Então é um filme que eu considero de difusão de conhecimentos, e ao longo desse material foi construído outros materiais. Um deles para difundir o funcionamento do corpo humano
e um outro para contar a história e a evolução dos grandes descobridores da história e a vida de cada um deles. Então é um material bastante lúdico, bastante interessante, ao mesmo tempo são desenhos animados que a gente consegue difundir conhecimento. E aí, como eu sou interessado por desenhos animados que servem para difundir conhecimento, eu comecei a desenvolver as minhas pesquisas por aqui. E entre minhas pesquisas, ao longo dessa análise, eu percebi que a gente tem uma certa valorização das ciências no período dos anos 60, anos 70 e anos 80, que é mais ou menos o ápice da Guerra Fria, onde a gente tinha um conflito muito forte entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a França se encontrava bem no meio, com um investimento econômico, de certa forma, bastante importante, bem intenso, na área do desenvolvimento científico. Então eu acabo trabalhando numa análise um pouco sociológica eu diria que os desenhos animados dessa época funcionam como uma forma de mise-en-scène da ciência, quer dizer, ele está funcionando como um certo tipo de propaganda para mostrar a importância das ciências tecnológicas nessa época, justamente numa época em que a França investiu bastante na energia nuclear. Até hoje uma boa parte da energia elétrica que vem aqui da França vem da energia nuclear. Então não é à toa que eles têm uma valorização muito grande da indústria química e a indústria atômica. A valorização que a gente tem de personagens como o Marie Curie e o seu marido, que desenvolveram bastante nessa área atômica, não é tão inocente. Por uma pequena história, né, eu procurei o Sr. Barrier. Infelizmente ele morreu em 2009. Eu conversei algumas vezes com a esposa dele, que me passou algumas informações sobre o desenvolvimento do seu material. E uma curiosidade bastante interessante foi que no momento em que eles tentaram difundir esse tipo de material no Brasil, foi o momento em que a televisão Cultura, que conseguiria difundir da melhor maneira esse tipo de material. Na época não tinha muito dinheiro e o material acabava custando muito caro para eles. Por falar nisso, uma coisa bastante interessante foi nessa época, para que eles conseguissem mão de obra para realizar os trabalhos, o roteiro, a criação dos personagens e a música era criada aqui na França, mas a animação efetivamente era um período em que acontecia muita coprodução com os japoneses. Os japoneses tinham bastante mão de obra para desenvolver esse tipo de trabalho. Mas enfim, como eu estava dizendo, eles tentaram difundir esse tipo de material no Brasil. A TV Cultura não tinha muito dinheiro na época e eles entraram em contato com a TV Globo analisou o material e considerou o material bastante interessante, mas recusou o material. E me veio a curiosidade, por que esse material foi recusado? Ela falou, eles me disseram que o material é muito educativo. Qual é o problema? Que a função da televisão não é de educar as pessoas, essa é a função da escola. A televisão tem a função de difundir diversão e vender publicidade. Na verdade é um modelo que funciona na televisão brasileira e tem um certo sentido, então a gente tem que saber um pouco a diferença que tem entre o modelo de difusão de uma televisão de um país para outro. Por sinal, a televisão francesa continua estatal, ela tem vários canais que não pertencem ao Estado, mas tem alguns canais que pertencem ao Estado. E na época da difusão desse tipo de material, né, dos anos 70, a televisão pertenceu ao Estado. Em 1978, ela tinha 3 canais, e até 1986, os canais da televisão francesa, eles eram todos estatais. A partir de 86 é que teve o processo de privatização da televisão, mas ele funcionava nesse tipo de modelo e por isso que eles conseguiam valorizar a difusão de conhecimentos.
daí onde entra a minha tese, é que essa difusão de conhecimentos interessava a alguém no poder, principalmente na difusão das tecnologias voltadas à engenharia, à produção aeroindustrial e à produção química e à produção nuclear, de uma certa forma de valorizar esse tipo de ciência para que as pessoas se interessassem e para, no futuro, desenvolver a economia. De certa forma, funcionou durante um período que eles consideram aí que veio logo depois de um período forte do Plano Marshall, que eles chamam dos 30 Gloriosos, que foi o período da reconstrução da Europa logo depois da Segunda Guerra. Bom, espero que eu consiga esclarecer algumas coisas aqui da minha pesquisa, da minha cidade, e parabenizo o pessoal aí do desenvolvimento desse encontro sobre animação. Acho muito bacana que a animação esteja se desenvolvendo. Aliás, eu tinha que falar que eu acompanhei esse ano e o ano passado o desenvolvimento do Festival Internacional de Annecy, e esse ano o Brasil foi o país homenageado. Teve um trabalho bem bacana de longa-metragem, que é o Tito e os Pássaros. Não sei se vocês viram, se vocês tiveram a oportunidade. Ele fala bastante desse momento atual do Brasil. E a animação brasileira é bastante bem vista no mundo, bem vista aqui na França, pelo tipo próximo entre os franceses e o brasileiro. Assim, a capacidade criativa do brasileiro e a adaptação do brasileiro. O brasileiro é menos especializado como o americano. O americano, ele é especializado na animação do dedo direito da mão direita, ele só faz isso. O brasileiro, ele é capaz de se adaptar a diversos processos, assim como o francês. Bom, parabéns aí pelo evento, eu espero encontrar vocês próximo, e se alguém tiver dúvida, entre em contato, que assim que possível eu respondo as dúvidas de vocês. Eu aproveito para mostrar um pouco as casinhas ao bordo do Rio Somme, que é o rio que dá o nome à região.